Olá, gente. Eu sou o pastor Laura Rossini Otonicar, sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Minha formação acadêmica conta com bacharelado em teologia e mestrado em educação cristã. Digo isto para dar sentido ao afirmar que os temas sociais, políticos e religiosos que trato são do ponto de vista de uma ética cristã. O tema que eu vou discorrer é os benefícios da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo descreve na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, dizendo: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Todo o Novo Testamento trata em detalhes da crucificação de Jesus Cristo como a causa da condenação dos que não querem crer e da salvação dos que creem em Jesus. O fato de Jesus ter entregue a si mesmo na cruz, cumprindo as santas profecias, estava sendo visto na época por muitos judeus como escândalo e para outros povos como loucura. Tudo por causa da ignorância deles quanto ao que o Velho Testamento dizia sobre a vida e obra do Messias, isto é, de Jesus Cristo, que haveria de morrer na cruz em favor de todos os que aceitassem esta obra salvadora de Deus. E é também o que descreve Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 23, dizendo: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Notável que a mesma crucificação, que para uns era escândalo e para outros loucura, para os crentes é o poder de Deus para a salvação. Tudo depende do ponto de vista, da compreensão e da aceitação daquilo que Deus fez por meio da crucificação de Jesus. Incontáveis pessoas não estão entendendo até hoje que Jesus Cristo veio para se entregar na cruz, para sofrer as consequências infernais no lugar dos pecadores arrependidos. E como nenhum desses pecadores arrependidos tinha condições de pagar por si mesmos a dívida que os lançava no inferno, Jesus na cruz pagou tal dívida por eles. E todos aqueles que não se arrependem de seus pecados e nem aceitam o que Jesus fez, permanecem com as dívidas que os condenarão. No entanto, muito mais grave do que os que consideravam a crucificação um escândalo ou loucura é a imprudência daqueles que até hoje, com a Bíblia à disposição, fazem descaso da obra redentora por meio da cruz e acabam enganando a si mesmos, achando que não lhes haverá condenação. Grande engano. Na certa, não há quem escape da situação que Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, conforme descreve o Evangelho de Marcos no capítulo 16. Por meio da queda do ser humano pelo pecado da desobediência, Deus permitiu a perdição dos pecadores. Entretanto, para pagar o alto preço de seu resgate, providenciou desde a eternidade a crucificação. Esta obra que tanto garante a certeza da salvação pela fé é também a que transforma os que creem de simples criaturas a filhos de Deus, para o glorificarem e viverem com Ele eternamente. Nunca houve na história da humanidade nada de mais valor do que os benefícios que vêm da cruz de Cristo. Em resumo, são 3 os grandes benefícios que vêm da crucificação. O primeiro é que livra da condenação eterna todos os que se arrependem de seus pecados e creem na obra salvadora. É o que diz Paulo, por exemplo:
Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E também aos Romanos, no capítulo 5, ele fala: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça salvadora sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. O segundo benefício da cruz de Cristo é uma nova vida, plena das bênçãos de Deus, que é dada ao pecador após sua conversão. É o que João descreve, por exemplo, no seu Evangelho, no capítulo 10. O que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta vida abundante não se trata apenas de bens materiais, mas, sobretudo, na prática do fruto do Espírito Santo, conforme descreve, por exemplo, Paulo na sua Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, que diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E o terceiro benefício da cruz de Cristo é a certeza da salvação e a garantia da vida eterna, conforme descreve João no seu Evangelho, no capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E também, no capítulo 5 deste mesmo Evangelho, Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não há na imaginação humana nada que supere Cristo e este crucificado. É uma pena que muitos ainda estão cegos neste mundo para compreenderem tão grande amor de Deus em Cristo crucificado. A cruz de Cristo continuará sendo motivo de salvação aos que creem e de condenação aos que negam a crer. Qual foi a nossa escolha? Os crentes, com certeza, continuarão como Paulo, que disse na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nos ajudem a divulgar os grandes benefícios da cruz de Cristo. Inscreva-se no canal Razões que Nutrem a Fé. Nós agradecemos pela gentileza. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os que temem a Deus.